Então, todo mundo que estiver com a Bíblia, vá lá para 1 Coríntios capítulo 1. Você usa aqui, Wesley, que eu tenho a referência no esboço. Então você... 1 Coríntios capítulo 1. Não temos, você mandou mensagem. Eu mandei? Que mudou? Que eu fui na sua casa? Gostou do meu versículo? Ela não respondeu, eu fui na casa dela. Não tô longe. Tava chovendo na hora que eu fui na Tenho mais 10 centavos. É o que? É onde? 1 Coríntios capítulo 1. Qual é? 1 Coríntios capítulo 1. Ah, não, eu apertei errado. A minha atualizou, tá mais bonitinha agora. É essa sim. Todos aqui se lembram o que nós já comentamos nessas 2 semanas? É igual da Minha minha. atualizou também. Só entrar lá e atualizar, gente. A minha atualizou sozinha. A minha também, mas Às vezes algumas coisas no meu celular não atualizam. Olha que legal, tem as siglas agora no começo. Os que estiveram presentes nessas 2 células se lembram o que já foi estudado nessas 2 semanas? 1 Coríntios de quê? Um quê? Tá os quadradinhos mudou, tá vendo? Ela tá viajando nos quadradinhos. É, porque mudou, eu tava vendo. Eu não tinha visto, tava só no plano. Aí eu não tinha visto como é que tava na Bíblia mesmo. Até o seu, um beijo. Todos acharam? Não, também. Não, meu atualizou tá bem. Vou só atualizar, eu parei. Não deixa eu atualizar as coisas. Não bloqueio. Todos acharam? Eu desinstalei tudo. Sim, achamos. Vamos ler então. Vai ser a partir do versículo 10. Nós vamos falar hoje sobre a unidade no corpo de Cristo. Vai ser o nosso tema de hoje. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Não, 1 Coríntios 1:10. 1:10. Eu ainda falei a partir do versículo 10. Onde você tá? Ele estava no... Comece do começo, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Esse é o tema que nós vamos estudar hoje. Pegando aqui um pouquinho o versículo, Paulo, 13, né? isso. Paulo, um pouquinho chateado com a igreja de Corinto, porque não estava havendo uma concordância, não estava havendo uma unidade no meio do povo. Mas não é uma divisão, um exemplo de brigas. Essa divisão aqui é no que está sendo falado. Vamos dar um exemplo aqui. Eu chego aqui para vocês e venho falar sobre honestidade. Chega a minha irmã e vem falar sobre sabedoria. Chega a Fernanda, vem falar sobre obediência. Chega a Natália, vem falar sobre saúde. Não está existindo uma concordância entre ambos. Todos têm que ter um mesmo parecer. E qual é esse nosso mesmo parecer? Cristo. Nós falarmos daquilo que Cristo fala. Tudo bem. Pode alguns, muitas vezes, serem contra algumas coisas, terem algumas opiniões diferentes. Mas mesmo que você tenha opiniões, ou seja, contra alguma coisa, você tem que estar atento e obedecer ao que está sendo falado. Nós aqui temos a visão celular. Pode algumas pessoas ter alguma coisa contra. Eu, por muito tempo, tive muitas questões contra a visão celular. Mas eu, por estar debaixo dessa autoridade, desta visão que os pastores colocaram, que Deus deu, eu tenho que me segurar, ficar quieto e obedecer. Se eu tiver alguma coisa que eu não esteja gostando, eu tenho que procurar minha liderança e dizer, nesse ponto eu não concordo com alguma coisa, expressar uma opinião. Mas aqui o que nós vamos falar é sobre o mesmo parecer.
Paulo aqui, na igreja de Corinto, destacou muitas situações que estavam havendo na igreja. Carnalidade, entendimento doutrinário, questões sobre casamento, dons, comida consagrada, ídolos. Mas o ponto que ele foi mais focado é a divisão. E infelizmente, não generalizando apenas a nossa igreja, o que mais tem tido problemas entre o povo de Deus é a divisão. Por que vocês veem aí muitas igrejas se dividindo, se desmanchando? Novos ministérios sendo formados. Tudo bem, tem ministérios que foram levantados, que foi Deus que deu uma direção. Nisso eu creio. Mas infelizmente a maioria dos ministérios que existem hoje no Brasil, infelizmente nasceram debaixo de divisão. Por questão de doutrinas que não houve uma concordância dos irmãos. Infelizmente, o nosso, agora não mais superintendente, porque houve uma mudança, o pastor João Batista, que esteve recentemente aqui, ele teve um problema desses na igreja dele uns anos atrás. Um dos discipuladores dele não concordava com uma determinada doutrina dentro da IMUB, acabou fazendo o maior fuzuê dentro da igreja. Nessa brincadeira toda, levou 300 irmãos embora. Quer dizer, saiu, acho que era 50 mais ou menos, mas nessa brincadeira toda foram 300 irmãos embora. E ele levou um bocado de pessoas embora, deixou o pastor João Batista triste, ou seja, por causa de contendas, por causa de uma falta de concordância, houve uma divisão. Foi como eu falei semana passada. Quando nós aceitamos Jesus e nos filiamos, no nosso caso, a Igreja Missionária Unida, a visão que a IMUB está tendo, nós temos que estar debaixo dessa visão, mesmo que não concordamos. Tem muitos irmãos que muitas vezes, não quero mais ficar na igreja, eu vou sair fora, porque meus pastores são ruins, porque a visão é chata. Tudo bem, nós temos a liberdade de congregar aonde quiser. Mas no meu modo de pensar, se você toma essa decisão e resolve mudar de ministério, de uma certa forma vai ser uma divisão, vai ser uma rebeldia. Porque quando você estendeu as suas mãos na igreja onde você está, você não apenas aceitou Jesus, você está concordando com as doutrinas que são estabelecidas ali, com a visão que está estabelecida ali. Então, a partir do momento que você sai e você deixa, no meu entender, não estou colocando isso como doutrina, seria uma traição contra a sua liderança. Mas e se você sair por um motivo justo? Se você sai por um motivo justo, tudo bem. Há questões. Mas eu coloco assim no meu modo de entender. Nós devemos todos falar a mesma coisa, já foi abordado aqui. Até eu sem perceber o que está escrito aqui. Muitas igrejas, infelizmente, se dividiram por questão de não falar a mesma coisa. Se vocês perceberem, juntando todos os ministérios, não está sendo falado a mesma coisa. Uns estão falando sobre salvação, uns falam sobre prosperidade, outros falam sobre cura, outros falam sobre misericórdia. Não que estes assuntos não possam ser falados, mas o foco principal é Cristo, é salvação. Não que seja errado num culto você falar de prosperidade, você falar de relacionamento, você falar de saúde, mas o foco principal não pode ser algo palpável. O nosso foco, como igreja, é algo espiritual, é levar Jesus às pessoas, é levar a salvação. E se a prosperidade estiver no banco, não é algo palpável? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é porque infelizmente hoje, muitas igrejas estão focando para o lado errado. Estão fazendo de uma bênção uma doutrina, e não é isso. O nosso foco... Momento nojeiro aqui. Ela tá falando pro ouvido. Estou falando do teu caso. É a caneta. Então, muitos estão fazendo de uma doutrina, de uma bênção, o foco da sua vida, da sua mensagem do culto. E não é isso. Se você automaticamente falar de salvação, todas essas outras questões vão estar dentro. A prosperidade, a cura, a libertação, a salvação de parentes. Tudo que, no caso, aqueles que têm essa responsabilidade de ministrar a palavra, aqui na IMUB nós temos o quê?
mais ou menos mais de 200 pessoas que exercem liderança além dos pastores. Olha o tanto de pessoas que têm a responsabilidade de, vamos dizer assim, estar à frente e levar a mensagem. Se nós focarmos em salvação, se nós focarmos em levar Cristo às pessoas, automaticamente todo o restante de conteúdo vai estar junto. Um exemplo muito simples. Se uma pessoa está enferma, à beira da morte, e você foi encarregado de orar por essa pessoa, de ministrar essa pessoa, o que você vai fazer primeiro? Orar pela cura da pessoa ou ministrar Jesus? Ministrar Jesus. Você podia ter ficado quieto, você é filha do chefe. Deixa vocês falar. Pra você era óbvio dar essa resposta. Deus manda eu dizer uma palavra. Qual irmã? Amanhã. Ainda hoje. Vai matar o cara na hora. É, mas eu tenho quarto, aí ela morre mesmo. Mas, então, no meu ponto de vista, eu levaria primeiro a salvação. Mesmo que a pessoa tá lá, morre, mas não morre. Se automaticamente você leva a salvação à pessoa, pode através da salvação ela ter a cura. É o meu ponto de vista. Pode vocês pensarem diferente, não sou contra. Mas nós devemos todos falar a mesma coisa. Uma igreja estando sozinha não vai alcançar todo tipo de gente. Nós falamos no primeiro esboço, que foi a Thelma que ministrou, que nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos aqui 2, 4, 6, temos aqui 8 igrejas do Senhor juntas em um lugar só. Você sozinho não vai alcançar muita gente, sendo você igreja do Senhor, mas e nós todos juntos? Estou folheando o que você está falando. Se, tudo bem, há casos, há oportunidades que Deus permite. Por exemplo, uma pessoa sozinho ganhar uma pessoa e essa pessoa se tornar um pregador de multidões. Amém, Deus. Diz na vida dela. Pode acontecer, mas como nós temos que falar a mesma coisa, e a maioria dos exemplos de evangelismo que temos na Bíblia, geralmente é de 2 em 2, para irmos ganhar alguém. Se um exemplo, a Natália sozinha pode fazer um estrago no inferno ganhando vidas, imagine nós todos juntos. Recebe, Nath? Com medo agora. Recebe, né? Amém. Então nós temos que estar na mesma concordância, nós temos que estar na mesma visão. Nós temos aí um alvo aí de... Nós temos um alvo aí de multiplicação, que eu espero em Deus até o final do ano realizar. Mas do que vai adiantar se só eu desejasse isso? Ou só a Thelma desejasse? Todos temos que ter o mesmo parecer. Tudo bem. Pode acontecer de um exemplo. Você chegar para mim e dizer, Tiago, tal situação nos impede de fazer isso. Nós precisamos consertar tal coisa. Ok. Nós vamos, como corpo de Cristo, orar e vamos consertar essa situação para que nós possamos chegar na multiplicação. Mas nós todos temos que estar na mesma visão, no mesmo parecer. Vocês estarem junto comigo nesse sonho. Não apenas eu sonhar sozinho. Então nós temos que estar aí no mesmo parecer. Devemos ter uma mesma disposição mental. Aqui o que seria disposição mental? Do que adianta um exemplo? O Grayson chega aqui todo motivado. Gente, eu quero que vocês me ajudem em oração. Eu estou aí tirando minha carta, eu estou começando a pilotar uma moto aí, estou começando a pilotar um automóvel e quero a ajuda de vocês orando. E quero a ajuda de vocês aí em oração. E nós aqui todo mundo falamos amém. Só que na nossa mente, misericórdia, esse cara andando de carro vai matar uns 15. Não, Thiago, a gente tem que orar assim. Senhor é o Deus do impossível. Eu creio que o Senhor é o Deus de milagres. Segura os postes. Nossa! Tira o poste da frente deles. Ou seja, Remova agora, Senhor, remova. Ou seja- Desce o cachorrinho. ou Tira a seja, velhinha da rua, Jesus. Você tira, Jesus. ou seja, nós aqui na frente do Grayson damos todo o apoio para ele, Precisa de uma avalanche. Uma damos Você todo, sentiu nosso apoio, Gleice? Sentiu? damos assim Recebe? toda a força e toda a motivação, mas na nossa mente não é essa disposição que está. Sai vocês lá quando vê uma velhinha lá. A velhinha sai da frente.
No cachorrinho. Aí você fala assim, Então Deus vai nós fazer ela temos- subir, sobe. Então nós temos que ter a mesma disposição em ação, falando, mas em mente. Concordarmos com aquilo que está sendo pedido. Um exemplo, uma cura, uma porta de emprego. Ela já pensou na carona, entendeu? Nós temos que ter a mesma disposição em tudo. Orando, falando, pensando, em tudo nós temos que estar com a mesma disposição. Essa conclusão aqui eu vou ler porque é um tema que já foi muito utilizado até no tempo que eu era dos adolescentes. Faz tempo mesmo. E isso aqui já foi utilizado aqui na célula, algumas vezes. União é ter muitas batatas no mesmo saco. Muitas igrejas... Eu sou a mais bonita, tá? Muitas igrejas são apenas sacos de batata. Os membros estão todos juntos, mas não são unidos. Temos que ser um purê. A união das batatas se transforma em unidade quando elas são cozidas e amassadas, tornando-se um purê dentro do prato. Minha irmã adora purê. Eu sabia. Ela olha. Sabia Não, não. de Deus não. Sabia sim. Nunca já ouvi, não sei quando. Batatas cruas não podem ser unidas. É necessário que elas tenham sido amaciadas pelo fogo do Espírito. Amassar primeiro, Nath. A unidade tem um preço de fogo e quebrantamento. Ou seja, não há unidade sem o fogo do Espírito. Ou seja, Esse purê aqui tá grudento demais, viu? ou seja, Esse povo tem que desgrudar um pouquinho. Já passou do ponto, purê. eu e a Thelma estamos vivenciando isso e minha irmã já vivenciou isso. Quem está na frente como líder de célula ou líder de um pequeno grupo sendo discipulador ou um pastor, passa por provas terríveis. Passa por momentos de dor, momentos de choro, momentos de tristeza, às vezes momentos de solidão. Passa por coisas que muitas vezes eles não expõem em público. Vocês veem lá eles felizes, na frente da célula, numa reunião de discipulado, em cima do púlpito ministrando, mas só Deus sabe como é que ele está por dentro. Acabado, quebrado, destruído, amassado. Pois é. Mas, ou seja, aqui, vocês, como corpo de Cristo e participantes dessa célula, vão deixar eu, no caso, sofrer sozinho? Você sofreu sozinho? Sofrer sozinho, pagar o preço aqui sozinho? No caso, eu não posso pagar nada por isso. Você não entendeu? Eu tô bagunçando. Eu vou ter sua que tem que pagar. Sim, mas aqui o que acontece? Nós temos que ser como batatas. Para os sonhos que nós temos para esta célula, eu não posso pagar o preço sozinho. Discordo. Mas fala aqui. Célula, negócios à parte. Então por isso toma meu potinho. O que Pode. foi como eu falei ainda agora. Eu não posso desejar um alvo de multiplicação sozinho. Vocês têm que estar comigo. Então, se eu estou pagando um preço por este sonho, automaticamente vocês têm que estar comigo nisso. Nós temos que sofrer e chorar juntos. Então, nós temos que ter a mesma disposição e estar unidos como batatas. Tiago, posso tirar uma dúvida? Pode. Mas para uma célula multiplicar tem que ter quantas pessoas na célula? Segundo Eu tenho 20 pessoas, tá? Tem que multiplicar. Quantos o número? Segundo o que o pastor diz, é 15 pessoas no mínimo. É uma orientação que ele dá. Só que qual é o ponto de vista meu? A partir do momento em que eu ver que todos estão preparados, porque não basta apenas eu ver uma necessidade. Eu tenho que ver se todos vocês estão preparados. Um exemplo, eu me ausento, a Thelma me ausenta, eu colocar um de vocês para assumir a célula. Um de vocês, calma, não apontei ninguém. Aí eu coloco um de vocês, vocês me dizem, Tiago, não estou preparado. Eu não posso dizer que a célula está pronta. Então sim, vou botar todo mundo em disciplina. A célula só vai estar pronta quando todo mundo estiver pronto para fazer tudo. Tudo bem que dá um pouquinho de medo, você fica nervoso, você acaba gaguejando. Enquanto todo mundo não estiver pronto, não se multiplica?
Ó, Vernei. Tem que todo mundo estar pronto. Não. Tem que todo mundo estar pronto. Porque eu não vou forçar você a fazer algo aqui dentro que você não queira. Um exemplo. Entendi. Eu colocar você para ministrar a palavra sendo que você não quer. Então não posso dizer que a sala está pronta. Então todos têm que estar prontos, preparados em tudo. Tudo que você imaginar que exista na igreja tem que estar pronto. É assim, pronto, né? Nós te preparou. Um exemplo, para vocês entenderem melhor. Eu não posso colocar nem a Natália e nem o Wesley para ministrar na cela por enquanto. Porque ainda não existe um revestimento. A Natália e o Wesley. Não se sintam desmotivados. É porque vocês ainda não têm um revestimento espiritual que falta. Esse revestimento espiritual, não pressionando vocês, é o batismo nas águas. Isso é a regra da igreja. Eu não posso colocar em início. Isso quer dizer que você é o próximo, tá? Vai se preparando. Ele é o próximo. Por exemplo, o Grace eu já poderia colocar, porque ele tem. Já pode? Aí Eu sabe aquela poderia história colocar. que filho não tem que querer, obedece o pai? Então, ó, se prepara, tá? Então, Comigo foi assim. então, Você não vai ser. eu não quero aqui em hipótese alguma, pressionar vocês, nada disso. Vai acontecer no tempo de Deus, mas enquanto isso, eu tenho que esperar todos vocês estarem preparados para que essa, entre aspas, divisão para multiplicar possa acontecer. Nós temos aqui uma pessoa preparada, capacitada para liderar o segundo povo e possamos aí continuar. E uma outra coisa importante aqui, não deixem de estar nos cultos de domingo. Tudo bem que existem algumas exceções. Às vezes você, muito doente, não pode ir, ou você, um exemplo, meu pai está de folga hoje, ele quer sair com a família, é o único dia que nós temos para estar com ele. Ok. Só que uma coisa que eu peço a vocês, tanto para culto quanto para célula, justifiquem. Eu não estou aqui em hipótese alguma querendo fazer vocês prisioneiros, meter uma grade aqui e prender vocês, nada disso. Eu avisei semana passada. Abraçou a mim. Graças a Deus com vocês eu não tenho esse problema de justificação. Às vezes acontece, por exemplo, não dá muito em cima da hora, não tem como se avisar, mas justifique. Tiago, não vou poder estar, surgiu um pequeno problema. Então, é isso que quero deixar aqui para vocês. Que nós possamos ter aí uma unidade. Possamos estar em concordância em tudo. Não coloque isso só a visão, como aqui eu compartilhei um sonho com vocês. Pode ser numa situação comum, como citei, a situação do Grace, da carta dele. Temos que orar aqui pela nossa LT, para Deus devolver a saúde dela, para Deus tocar nesses médicos aí, para abrir o juízo e dar logo o resultado do que ela precisa fazer. Então nós temos que ter essa disposição espiritual. Amém, povo?